Boa noite. Vamos receber hoje a nossa querida amiga Renata Almeida para falar sobre um tema super interessante que é mudando o rumo. Eu vou até ver se eu consigo. Opa, não consigo fazer comentários. Tem que aprender ainda a mexer nisso. Antônio, me ensina aí, Antônio, como é que mexe nisso. Caraca, Simone, todo mundo aí. Que honra! Tudo por causa da Renata, né? Saudade, Simone. Esperando a Renata entrar. Ó, a Renata entrou. Esperando ela pedir. Pediu. Ó, a Renata aí. Sou ciumento, sim. Sou ciumento, sim. Renata pediu. Vamos dividir aqui a tela com a Renata. A Renata é imperdível, né, Ei, Simone? Acho que a internet da Renata tá lenta. Ô, Paulo, bota uma internet mais rápida aí, Paulo. Marcela, não tô te vendo. Posso aproveitar agora que ela tá me ouvindo e falar dela. Cadê você, Renata? Renata, enviei uma solicitação para você entrar, tá? Aí, entrou. Eu entrei e você sumiu. Eu sumi, eu não apareço aqui, não? Foi. Não, agora você está aparecendo, mas antes não estava. Ah, tá tudo bem? Nossa, que elegância. Eu sou elegante, né, meu filho? Você só tem amigas elegantes, né? Vamos combinar. E escuta, antes da gente começar, eu queria eu queria agradecer a sua participação aqui. É, esse bate-papo é sempre direcionado a aluno, jovem recém-formado, né, pessoas que estão ali no início da vida profissional, e aí, num determinado momento, eu fazia só com um profissional do direito, aí, num determinado momento, eu achei, não, eu tenho que abrir esse leque, né, porque as pessoas têm que aprender com a experiência alheia, né, até para ver o que querem da vida. E aí tenho tido conversas bem interessantes aqui sobre os mais diversos Tem, assuntos. tem. Eu espero que essa seja também. Eu não tenho dúvida que será. Mas eu queria dizer para você, primeiro, agradecer a sua participação, o seu tempo, e dizer Eu te que agradeço, amigo querido, profissional de excelência que a gente sabe. E que é tem essa disposição toda, né? De chamar todo mundo para falar tanta coisa legal. eu fico incomodando todo mundo, né? É isso que você quis dizer. Mas eu queria dizer da admiração que eu tenho por você. Você é daquelas pessoas, e quem convive com você mais de perto é capaz de afirmar aquilo que eu estou dizendo. Você é aquela pessoa que não tem tempo ruim, né? Tem Não tem não. tempo, não tem tempo ruim. Você está sempre feliz, sempre disponível e sempre tem uma palavra de apoio, uma palavra carinhosa. Então, Nossa! Ui! ué, não estou mentindo? Então, Sei, deve ser. olha o Tatá aí para ver a Tia Rê. Então, Ê, Tavinho! então você é aquela pessoa que efetivamente todo mundo gostaria de, ou deveria ter como amigo e poder chamar de amigo, né? Porque se amigo tem uma definição, essa definição é você, né?
Então, eu queria muito agradecer a sua participação e pedir para você brevemente, porque eu sei que é extenso, é grande, Ah, brevemente que você fizesse, explicasse para as pessoas quem você é, né? Para que as pessoas entendessem quem é essa Renata que apareceu aqui. é. Pois é, veja você que isso me remete a um fato muito curioso da minha vida, porque falando, né, dos rumos que a vida tem para oferecer para a gente, eu, num determinado ponto, eu me perdi neles. E quem me trouxe de volta a uma linha que foi assim a linha principal da minha definição foi quando eu estava fazendo meu mestrado na Inglaterra. Mas eu Coisa vou chique. recapitular. Eu me formei, eu fiz belas artes, teatro, e aí fui para o direito por várias razões. Primeiro, porque minha turma de belas artes teve que terminar, era no fundão, porque não tinha mais sala, e aí os professores não tinham onde dar as aulas. E aí foi todo mundo desanimando e cada um procurando o seu rumo. Nessa época eu fazia tanto teatro quanto belas artes. E então me defini por direito, porque eu ficava na dúvida entre direito e psicologia. E acabei no direito porque eu tinha muitos amigos que faziam direito na época e eu adorava ficar no meio deles e aquilo me divertia, todos os termos, todos os assuntos processuais, achava aquilo assim interessantíssimo. E aí resolvi então que ia fazer direito. Fiz tudo de novo, vestibular. Eu falei, eu só vou fazer se for na PUC. Aí fiz vestibular, entrei para a PUC e foram 5 anos foram deliciosos. Eu amei fazer direito, amei. Que E bom. toda vez que alguém pergunta, você, eu não sei o que fazer, faz direito. Porque direito te abre um mundo de coisas. Na minha época, né, nem abria tanto quanto abre hoje. Mas dá muita base para gente, para muita coisa. Então, eu comecei a fazer logo, né? A gente começa a fazer faculdade de Direito, começa a estagiar. E eu carregava comigo toda a minha mania de confeitaria. Eu morei na França por um tempo e aquilo parece que ficou impregnado, né, na minha pessoa. Eu fiquei assim sempre procurando alguma forma de fazer de novo o que eu tinha aprendido, de achar ingredientes, de achar utensílios. E na época aqui não tinha nada. Mas eu fui fazendo porque eu queria trazer aquele momento que eu morei lá para mim de volta. E quando eu me peguei fazendo doces para as minhas turmas, tanto eu fazia para Belas Artes, quanto para a turma do teatro, quanto depois para o direito. Eram verdadeiras, assim, eram festas de doces na minha casa. Vamos estudar direito constitucional. Aí tinha, não, vamos para casa Renata, porque lá vai ter sobremesa. Então A matéria era é chata, mas a comida é boa, né? a comida é boa. E foi assim, quando eu me vi numa outra situação de ter sido chamada por uma pessoa, uma conhecida de uma das amigas do direito, que tinha um buffet na época. Falou, eu não tenho quem faça as minhas sobremesas. Você faz para mim? Porque eu adorei os seus doces. Tá bom, mas eu não levei aquilo muito a sério. E quando eu me vi, eu passava as madrugadas na produção, né, para as sobremesas todas. E de manhã cedo eu tomava banho, ia para a faculdade, depois ia para o estágio, voltava para a faculdade de noite, porque eu fazia de manhã e à noite. E continuava naquilo, até que eu falei, bom, eu tenho que tomar um rumo, né? Me formei. O dinheiro que eu ganhava já quando formada já era a mesma coisa que o dinheiro das sobremesas me davam. Então é aquilo, eu falei, eu preciso dormir, eu preciso viver, eu preciso ter uma vida normal. Eu não posso trabalhar de dia e continuar trabalhando de madrugada, porque ninguém aguenta.
E aí, então, eu tomei coragem, porque eu fui chamada Na época, eu namorava uma pessoa que queria abrir uma empresa. Tudo no Brasil estava começando na questão de produtos de panificação e confeitaria, congelados e tal. E eu vi aquela oportunidade como sendo a oportunidade de sair garantindo, né, o meu sustento, porque afinal de contas a gente trabalha para isso, né? Claro. Então essa é um pouquinho é a primeira parte, né, da história. Então eu saí disso tudo, deixei o direito, mas que é uma coisa que eu adoro até hoje. Bom, Renata, vamos lá, vamos por etapas aqui, porque tá cheio de gente falando. O Ai, Paulo está gente, eu não aí. tô conseguindo, não Não, consigo ler. Ou eu falo, ou eu leio tudo. Não, deixa que eu leio. O Paulo está aí, eu recomendo que você mande um beijo para ele, né? Beijo, Paulo. É... Então vamos lá. Manda beijo para Marta também. A Marta não está aí, quando ela entrar, eu mando. Não. Eu estou vendo, eu estou voltando, né? Beth Ramalhete. Oi, Renata, tudo bem? Beth, como estamos em Portugal? Tudo bem por aí? A Ana Mello ainda chama até as concorrentes, eu, né? Tá falando de mim, que chama concorrente. Sanca Vigon, cheguei, pô. Sandra mora pertinho de Frankfurt. Uma das minhas salvadoras, dos meus anjos da guarda na Alemanha. Sandra é minha amiga de infância, linda. E aguentou esse tempo todo, tô brincando. A Ana falando que ainda bem que tem essa amiga. Né? Vamos lá, porque tem reclamação também, tá? Tem também? Tem. A Andréia Fortini manda beijo, um tchauzinho. Beijo para a Andréia. Cíntia, tô vendo Cíntia. Beijo para Cíntia. Cíntia Köpfer, de Lisboa também. A Desafa. Faltou fazer doce para as amigas do colégio. Ó, reclamação, você fez doce pessoal da faculdade, mas não fez para as amigas do colégio. Nessa época eu não fazia, Dani. A Ana Mello, quando vai fazer doces para o Comfort? Ai, gente, temos que fazer, né? Em breve. E a Ana dizendo, mas o direito não te deixou porque as amigas e os amigos são advogados. Não tem jeito. Gente, olha como eu sou uma pessoa de sorte. Porque nada melhor na vida do que você ter os seus melhores amigos e amigas sendo os melhores advogados e advogadas e as melhores médicas e médicos desse país. Gente, você tá feito, tá tudo tranquilo. Ainda bem que você está falando da Ana, né? A Andréia, médica aqui, maravilhosa, está te mandando um beijo. A Sandra está dizendo que tem que dormir porque já está tarde, então fala para você pedir para você mandar um beijo para ela. Patrícia, eu, a irmã dela, estou aqui. Ó, minha território. Irmã linda. Você já falou da Cíntia, né? Já. A Beth também. Quem mais? A Cris Mota está aqui também. Bom, a gente vai ficar falando de todo mundo, né? Vamos. A turma do André Gabê beijo também, Cris. Também quer beijos. Iria, de Fátima Florio. Linda, é da minha turma de escrita criativa. Isso de Fátima, vou falar igual o André. Lindo, escreve que é um terror. A Cris mandando um beijo para você também. A outra Cris, não a Cris Mota. Beijo para outra Cris. A Cris com H. Alba, agora eu vi Alba aqui. Beijo, Alba, linda. Bom, vamos conversar um pouquinho. Nessa tua viagem para a França, né? Foi lá que você aprendeu a comer a pizza que os garotos gostaram ou não? Olha. Explica essa história. Não vamos brigar neste quesito. Não vamos. Vamos fazer o seguinte. Eu morei na França 2 vezes. Quando eu era criança, quando meu pai foi fazer especialização lá e levou a família toda. E botou minha irmã e eu num colégio interno. Não é à toa que Maricota tem essa, né, história com o colégio interno dela também. Mas nesse colégio, a minha turma de criança, a gente fazia muita coisa de cozinha.
E eu achava aquilo fantástico, porque aqui a gente não tinha isso, né? A gente, a vida inteira, sempre teve cozinheira em casa, a gente sempre teve babá, sempre, né? É Então, verdade. assim, quando eu tinha 8, 10 anos, eu adorava ficar na cozinha com a cozinheira da minha mãe, que era uma baita de uma cozinheira. Ela fazia de um tudo, mas nunca soube medidas, nunca soube padronização, não existia isso, né? Então eu ficava olhando ela fazer para poder repetir, para poder fazer de novo. Isso quando assim eu comecei a alcançar a bancada, né? Eu sempre fui pequenininha, não mudou muito. E aí depois, com essa experiência do colégio na França, que a gente fazia biscoito, fazia caramelo, fazia umas coisas, e aquilo, por incrível que pareça, a gente fala das experiências, né, de criança, como isso a gente guarda com a gente, né? Seja lá experiência de esporte, de tudo, né? Eu também sempre fiz muito esporte a vida toda. Aliás, preciso fazer sempre, porque eu adoro comer, né? Então é uma coisa que eu preciso manter. Quem trabalha com doce tem que fazer esporte. Tem que comer, tem que correr, tem que fazer de um tudo. Mas aí depois, na adolescência, quando eu voltei para a França de novo, para esse mesmo colégio, a pedido meu, né? Porque foi para mim era um lugar que, digamos assim, era meio mágico, né? Hoje em dia ia ser meio Hogwarts, sabe? Aquela coisa meio Harry Potter. Era tudo mágico, as coisas apareciam na escola, né? Os doces, as batatas fritas, enfim. E eu ficava acompanhando aquilo como se fosse uma televisão, como se fosse né, hoje uma série da Netflix. Eu acompanhava, eu olhava as cozinheiras dentro, eu entrava na cozinha, uma coisa que pouquíssima gente fazia e ficava, enfim, xeretando. E guardei isso comigo. Quando eu voltei, eu vim morar no Rio, já tem mais de 35 anos que eu moro no Rio. Veio beber. Vim beber. Anteontem. E nessa época, minha mãe estava apavorada, porque eu falava que queria fazer alguma coisa ligada à cozinha. Naquela época, isso eu tinha 18 anos, 17 anos, ninguém falava em fazer gastronomia ou culinária ou nada disso. Não era uma profissão, né? Era uma profissão, digamos assim, diminuída ou, sei lá, quase que subalterna, né? E eu lembro do desespero da minha mãe. Ela ficou apavorada, afinal de contas, criou a filha, né? Como brinca minha irmã sempre no bifinho com danoninho, no pão de ló e tudo mais, para ser cozinheira. Então, isso para ela foi assim o que de terror teve na vida dela. Então, eu fui adiando, vendo aquele desespero meio familiar, né? Eu fui adiando e fui fazendo outras coisas que me dessem algum prazer, que me desse retorno. Sempre queria ser independente logo, eu sempre quis, né, fazer as coisas por mim mesma e fui fazendo, mas não adianta. Né? Quando alguma coisa te puxa e quando essa alguma coisa consegue te dar retorno, consegue te dar sustento, que isso, gente, não adianta falar. Mas ninguém é feliz quando não consegue um resultado do trabalho. Por mais que você faça, por mais que você ame aquilo que você faz, se você não consegue se sustentar com aquilo, você não tem retorno. Você desanima. Desanima, frustra, né? Então, eu acabei, por vias tortas, conseguindo, né? Isso já na faculdade de Direito, ter algum retorno disso. E aí foi. E você fez direito, fala a verdade, hein? Não mente aqui pra gente. Você fez direito porque quis ou você fez direito meio que para agradar a família? Porque Olha, a gente viveu, Renato, uma outra época, né? Não deixou de ser para agradar, porque, na verdade, eu fiz o que eu quis fazer. Eu decidi por belas artes, eu decidi fazer direito, fazer teatro,
e fiz, né? Então, assim, eu tive o meu tempo, eu tive a compreensão, digamos assim. Mas em algum momento eu tinha, eu tinha que traçar um rumo. Eu vi que essas profissões não me dariam um rumo certo de independência, de sustento, nem tão cedo. E é verdade, pelo menos na minha época. Pode ser que hoje as coisas estejam diferentes, não, acho que não. Tirando pessoas geniais como a Ana ou a Cris, o resto é difícil. É muito difícil. Para gente que é carregador de piano, né? Não é? Demora muito, assim. Para quem é genial, não, né? Mas para quem é carregador de piano, demora. Mas aí, então, assim, foi mais ou menos meio a meio. Na verdade, eu quis fazer por causa disso. Eu precisava de uma coisa que me desse uma retaguarda. Isso, Marcela, eu tive sempre comigo, sempre. Então, quando eu vi que o que eu estava fazendo não iria me dar uma retaguarda nem tão cedo, eu falei, eu tenho que tomar um rumo, né? Que me dê um retorno, que me dê um sustento, nem que seja por um tempo. E foi o que foi, porque quando você tem muita vontade, quando você deposita em você a credibilidade que nem todo mundo tem, porque é isso, meus pais não acreditavam que alguém pudesse fazer uma vida sendo confeiteira ou cozinheira. Que fosse, cozinheira, né? Confeiteira, né? Já é o nome... Já é o nome mais novo, né? Para aquela época era... cozinheira, fazer doce para fora, né? Era um termo assim, meu Deus do céu. Então, foi quase que um acordo de cavalheiros comigo mesma, né? Foi um modo que eu achei de fazendo um caminhozinho, não um caminho torto, porque não foi torto, foi maravilhoso. Eu adorei a faculdade de Direito, adorei os estágios que eu fiz. Juro, foram assim, conheci pessoas fantásticas e, ao mesmo tempo, consegui, depois de um tempo, realizar um desejo. Eu não coloco como sonho, porque eu acho que sonho muda muito, né? De época para época. Eu acho que cada época da vida da gente, a gente tem um sonho. E naquele momento era um desejo que eu tinha de realizar aquilo, nem que fosse para quebrar minha cara e ter uma profissão que me segurasse por trás, né? Só que é isso, quando você gosta, quando você acredita em você, você cava, você procura, você, enfim, vira todas as noites possíveis, né? Que você consegue e chega em algum lugar. Olha, em algum lugar Renata, você chega. Eu preciso te interromper porque a doutora Marta entrou e eu queria mandar um beijo para ela, porque senão... Mas olha só, esse pessoal hoje não faz ideia de como é que é nas famílias tradicionais. Eu venho de uma família tradicional carioca aqui. O meu irmão tem um irmão mais velho, ele fez medicina, né? E escolheu na medicina, ao final, a psiquiatria. E eu ouvia o meu pai falar para ele o seguinte: você está jogando fora 8 anos da tua vida, você é um idiota e não sei o que mais. Era o tratamento delicado da época, né? Você vai tratar de maluco, ainda eivado de preconceito. Ainda tinha isso, que era tratar de maluco. E maluco é pobre, porque rico é excêntrico, então você nunca vai ter dinheiro. Então, é porque hoje as pessoas vêm e não fazem ideia do que a nossa geração batalhou para conquistar essa liberdade, né? A liberdade de escolha, né? A minha mãe não trabalhava, por exemplo. Ela tinha curso, 3º grau, e não era advogada e não trabalhava, não podia trabalhar, né? A mulher só começou a ter voz em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Então, é interessante a gente falar isso para as pessoas, o que a gente passou, o que a gente viveu, né?
E só um parênteses, meu pai, que era muito liberal, como você está percebendo, né? Ele chegou para mim e falou: meu filho, faça o que quiser, mas faça direito. Aí eu fiz. Piadinha sem graça, né? Mas tudo bem. Ah, que ótimo. Eu quando fiz É engraçado, porque eu já fiz muita coisa que, na verdade, quando eu mudei o rumo para essa empresa, o dinheiro que eu tinha, eu investia na empresa, na tal empresa de produtos de panificação e confeitaria congelados. A gente fazia uma importação desses produtos. No Brasil era muito novo isso. E eu me especializei. Na época não tinha praticamente ninguém aqui que tratava desse assunto. Era tudo absolutamente novo. E eu, aos 28 anos, eu quebrei. Eu perdi todo o meu investimento porque eu me coloquei na parte de desenvolvimento de produto, na parte de tropicalização de produto, que a gente falava tropicalização na época, que era a adaptação dos produtos de fora ao nosso gosto local, né? Então, eu foquei nisso e deixei a administração na mão da outra pessoa. E isso me quebrou, porque ele não administrou direito, não foi desonesto, não foi nada, ele só não era um bom gestor. Acontece. E nisso eu aprendi que eu tinha que aprender a gerir a minha própria empresa, o meu próprio negócio. Então, mais uma vez, assim, né? Foram etapas e etapas. Mais uma vez, eu tive que me especializar em gestão de empresa. Então, fui procurar, só com parênteses para você, para quem conhece Paulo, conhece, né? Que foi Paulo que me ajudou muito nessa época. Foi ele que me deu, assim, como se fala? Me deu o backup todo que eu precisava de negócio, de gestão, enfim, e ajuda, porque ele me ajudou mesmo a retomar, né, a vida, a retomar o negócio, enfim. Foi uma fase negra, porém linda, foi quando eu conheci o Paulo. E só um parênteses, Renata. Porque nesse mundo do politicamente correto, falar fase negra pode soar ruim. Então, é importante a gente dizer qual é a origem do termo, né? Esse termo é dito há milênios e diz respeito com a cor do céu quando vem a tempestade, né? Então, não tem Nós relação. somos dessa época, Marcelo. Não tem relação nenhuma, zero relação com cor de pele ou com tentar algum jeito falar mal de alguém. Isso tem relação em com relação a isso, tempo. eu tenho, apesar de ter sempre a gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma condição muito boa, estável. A família da minha mãe era uma família muito rica no interior. Meu pai era pobre, e venceu por ele mesmo, fez faculdade de medicina porque o irmão ajudou a pagar, né? Aquelas histórias lindas, que são histórias lindas, né? Tá. E uma coisa que, apesar da idade, apesar da geração deles, apesar de ser no interior, aquela coisa arraigada, nós lá em casa nunca fomos ensinadas ou ouvimos falar de tratar pessoas de formas diferentes. Nunca. Ao contrário, me lembro sempre de ser chamada a atenção se alguém, ou meu pai ou minha mãe, notasse que eu, em algum momento, tivesse falado com um pouco menos de respeito com alguém.
Não importava quem era, se era o jardineiro, se era a cozinheira, se era o vizinho, se era o médico, não importava. Não importa a função, a profissão que a pessoa exerça, ela merece o E respeito. muito menos a cor, muito menos a origem, Claro. sabe? Então, isso, assim, eu tenho muito, assim, uma alegria até. Porque a gente sabe exatamente distinguir tudo isso. E quando eu falo que eu vivi uma fase negra, era negra do céu, que era negro para mim, que era tudo negro. Era tudo, era a um tempestade que lugar se aproximou escuro. e estava sobre a sua cabeça. Era um lugar escuro, era uma nuvenzinha, igual da família Adams. É isso. E aí quem aparece? Quem surge? Quem é o Salvador? Quem é? Quem é? O nosso amado e querido Paulo. Né? Não é? E eu fui fazer o quê? Resolvi entrar numa pós. Eu sempre adorei estudar. Eu, por mim, eu vou voltar para a faculdade hoje de novo. Aliás, todo ano eu digo que eu vou fazer medicina, porque eu também adoro medicina. Adoro. A Andréia, nossa amiga, né? Ela sabe que eu volto e meia, eu me meto, assim, eu dou diagnósticos, eu falo umas bobagens tremendas. Mas eu gosto, adoro. Antes de fazer isso tudo, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia assistir cirurgias com meu pai. Meu pai é anestesista. E eu ia para o hospital com ele, passava o dia, saía, chegava da escola e ia embora para o hospital com ele. Passava as tardes vendo cirurgias, fazendo... aprendi a suturar, cauterizar, enfim, umas coisas assim que, né, hoje em dia, a gente fala, meu Deus do céu, para que isso? Pois é. Mas, enfim, fui fazer pós-graduação. Na época, era a Fundação Getúlio Vargas, que estava lançando o curso de MBA, ou era alguma coisa assim, MBA, pós-graduação, não lembro direito. E eu fui, que era para tentar botar ordem no que eu já fazia, mas fazia desordenadamente. Então, fui aprender a gerir uma coisa mais organizadamente. Foi um curso que valeu, porque eu vi que não era o que eu queria fazer. E até hoje, a gente começa a entender que é cada um no seu quadrado, né? Não adianta eu querer desenvolver produto e tomar conta das minhas planilhas. Eu levo 3 dias para montar uma planilha que uma pessoa especialista no assunto faz em 30 minutos. Né? Eu levo 3 dias, porque não é a minha área, não é a minha preferência, não é a minha especialidade. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem que sentar o pé e desenvolver o que a gente tem de melhor. Isso eu falo sempre. Não importa a área que seja, não importa se é doce ou se é direito, a gente tem que trabalhar o melhor da gente. Então, eu não fui a melhor em gestão, mas eu precisava daquilo. Então, se eu tiver que trabalhar com alguém, e se eu tiver que ler uma planilha, se eu tiver que ler um balanço de uma empresa, eu vou conseguir. Mas não é a minha praia. E aí, depois de um tempo, eu segui para fazer um mestrado, que aí juntou as duas coisas, que foi o mestrado, em inglês chama Food Management, que é gestão de alimentos. Não tem uma tradução exata para isso, que a gente pode falar. Não sei nem falar isso. Hein? Não sei nem falar isso, minha língua não enrola. A gente fala em gerenciamento de alimentos, gestão alimentar, assim, tem vários nomes, né? E aquilo botou um foco melhor no meu trabalho, que foi a parte de gestão focado em confeitaria. Então, foi assim, um ano maravilhoso e eu, assim, quando eu falo em planilha, em balanço de empresa, é uma coisa que me arrepia. E um dado muito curioso desse mestrado, claro que você já sabe as matérias que você vai fazer, mas no momento
em que eu fui ter a minha primeira aula de matemática financeira, porque eu era obrigada a fazer matemática financeira no mestrado, em que eu ia falar de bolo. Eu entrei na sala, éramos 8 pessoas só na turma do mestrado. Eu entrei na turma e entrou o professor, um senhorzinho escocês. Quando entrou aquele senhorzinho escocês, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu mestrado acabou aqui. Porque o sotaque escocês, eu não sei se todo mundo sabe o que é um sotaque de um Highlander lá do alto da Escócia. É dificílimo. Eles falam de um jeito que, se você não prestar muita atenção, você perde. E quando ele entrou na sala e começou a falar, eu comecei a chorar. Eu falei, acabou a minha vida aqui, acabou tudo que eu tinha para dar, acabou. E foi um desespero. Eu saí, depois que terminou a aula, eu saí, sentei no meio-fio e comecei a chorar de novo. Porque eu vi que eu falei, eu não tenho como fazer isso. Você fez em Londres? Em Surrey. É uma universidade perto de Londres. É porque devia estar pouco úmido, aí você queria umidificar o... E aí, Marcelo, o fato mais lindo dessa confusão toda é que eu Paulo foi lá. sentada no meio-fio chorando, os outros alunos vieram e sentaram do meu lado. Aquilo, eu vi pela primeira vez na vida, assim, numa coisa que eu não estava sozinha, sabe? Aquilo foi lindo, porque todo mundo sentou parado, assim, sem saber o que fazer. E aí eu vi que não era só eu no mundo, né, que tinha dificuldade com aquilo. E que todo mundo precisava se ajudar. Gente, isso foi uma bobagem, né? Sentada no meio-fio chorando por causa de... E na segunda aula, aquilo se elucidou, foi uma coisa linda, porque o senhorzinho escocês sabia que estava lidando com um bando de burros. A verdade é essa. Que a gente estava ali para falar, um para falar de bolo, o outro para falar de carne, o outro para, sabe, fazer, não sei, tomate enlatado. Eram coisas assim que... Então ele ensinou o que a gente precisava saber para nunca mais quebrar na vida. Era só isso. Para você conseguir fazer a sua receita e despesa, fazer o seu fluxozinho, era tudo básico, tudo... E foi a coisa mais linda. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nunca, né, quem está começando agora, como você falou, que tem muito aluno, muita gente, procurem ajuda sempre, nunca neguem a ajuda de ninguém e tentem entender que existe dificuldade em todo lugar, para tudo. E Renata, isso é o lindo do negócio, quando você pede ajuda. Renata, a Ana falou aqui em determinado momento que é nas bruxas querendo sair para passear. Conheço a Renata Bruxa. Não sou eu que estou falando, né? Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que você não entendeu ainda, né? Você não entendeu ainda. Porque eu me lembro uma das coisas que você, quando eu te convidei, e você disse, mas o que eu tenho para dizer? Né? Era a sua grande preocupação. Que interesses que as pessoas vão ter naquilo que eu vou falar? Porque é tudo tão simples, né? Essa é a primeira preocupação. A segunda, com as olheiras, tinha que ter luz especial, etc. O que é uma grande bobagem. Né? O teu conteúdo é tão profundo e a tua história é tão bonita que ninguém vai estar se preocupando com a forma como você está contando. Está se preocupando só com o conteúdo. E olha só, você já ensinou para a gente, nesse curto espaço de tempo, e foram 40 minutos, tá? 40. Tudo. Você já ensinou para a gente. Que 18 ou 17 anos é muito cedo para você escolher o que vai fazer o resto da vida. 2, que é normal quando você começa numa determinada profissão, que você, opa, é isso que eu quero fazer o resto da vida? Essa parada, essa respirada e esse direcionamento, né, é natural. 3,
que por mais que a gente tenha medo, a gente tem que buscar a felicidade e fazer aquilo que gosta. Porque você falou da questão do retorno financeiro, mas tem que ter retorno financeiro naquilo que você ama também, senão você vai ser um eterno Sim, infeliz. sim. Né? E continuo. 4. Você vai cair várias vezes na vida, várias vezes. Várias. E você tem que ter força para levantar e seguir o caminho. Existem várias. Uma vez eu fiz um poema plagiando o nosso querido Carlos Drummond de Andrade da Pedra, né? E dizendo que são várias pedras no meio do caminho, até que você vai chegar na última. E a única que é intransponível é essa última, porque ninguém voltou para dizer como é que é, né? Mas e que você tem que enfrentar as pedras, né? Vai cair, vai se machucar, etc. E aceitar, como você fez, as pessoas que estão do seu lado para te ajudarem a levantar, que foi o Paulo, no caso. Sempre. Mas, olha só, isso tudo foi até agora você falando. Só estou dando aqui um resumo. Né? Depois, foca naquilo que você é bom. Importantíssimo. E isso foi você que falou, não fui eu. Foca naquilo que você é bom. E aquilo que você é mais ou menos, você sabe superficialmente, delega para alguém fazer. Porque senão você vai perder tempo, vai fazer energia e não vai fazer bem feito. Depois, né? No pior momento da sua vida, ou naquele momento em que você acha que é o pior momento na sua vida, você vai olhar para o lado e vai descobrir que não está sozinho. Então, assim como naquele castelo de cartas, que está todo mundo fragilizado, uma carta sustenta a outra. E todas formam um castelo. Então, estou te dizendo só um resumo breve de tudo que você falou para a gente até agora, segundo você. O seu poder de síntese é assustador, Miriam. Mas foi você que falou tudo isso, não fui eu. Você sintetizou tudo perfeitamente. E olha, vou falar mais uma coisa, que acho que isso é o ponto. Eu não sei se é o pior, se é o principal, se é... O que é? Porque eu ainda não descobri. Então, na verdade, são duas coisas. Uma é exatamente você... Aí é meio poético, assim, né? Meio, sei lá, falar isso, mas é você entender que você não entendeu. É lidar... Autoconhecimento, o nome disso. Não. Eu ainda vou chegar ainda num termo. Tá. Mas uma coisa dificílima de fazer é você tomar a decisão. É você escolher. É você optar por aquilo. Então, eu tive que fazer várias opções, várias escolhas e definições durante esse trajeto, né? Por exemplo, quando eu voltei do mestrado, eu resolvi que eu queria unir as belas artes com a confeitaria. E aí eu direcionei o meu trabalho para o cake design. Dificílimo, eu tinha acabado de chegar no mercado, no Rio de Janeiro, vindo de fora, né? Quer dizer, enfim... então, eu tive que me colocar no mercado. Mais uma vez, aquilo que você falou. Vai com medo, mas vai, né? Você tem que... se é isso que você quer se empenhar, faça. E faça direito. Peça ajuda. Falo sempre isso. E aí, depois de um tempo, eu tive com muita satisfação, muita gente me pedindo aulas. E eu, com toda a minha todo o meu falatório, eu sempre adorei, né? Eu aproveitei, então, e iniciei as aulas. E tive que decidir se eu continuava fazendo bolo ou se eu continuava dando aula. Eu tive que escolher. Então, continuei dando aula. Até o dia, Marcelo, que eu também tive que escolher parar. E... eu acho que isso é o ponto, é isso. Eu não sei se é o pior, se é o principal, se é lidar com sabedoria. O que é isso? Eu não sei.
Mas é um ponto em que, quando a pessoa decide, e você veja, não foi minha primeira opção de deixar um trabalho. Eu fiquei trabalhando demais, tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo rendendo muito, mas eu estava, como o Vitor falou na live dele, ele focava tanto no trabalho, aí engordou, né, ficou doente, achou que fosse morrer, aquilo tudo. Eu cheguei nesse ponto. Eu trabalhava tanto, e um trabalho melhor do que o outro, um puxava o outro, eu nunca conseguia parar. Até a hora que eu me vi doente, assim, doente não era nada grave não, mas eu não conseguia parar de achar que eu estava doente. Estava com problema de vesícula, mas coisa, né, simples, não era nada demais. Levei um tempo para descobrir que era isso, até o dia que eu estava no auge, digamos assim, do lugar, acho que onde todo cozinheiro ou confeiteiro, ou enfim, toda pessoa de evento pensa em estar um dia, que é numa equipe que trabalhou para o jantar do Príncipe de Mônaco, né? Uma coisa fantástica. E passando muito mal. E eu pensava comigo, gente, eu não posso passar mal aqui. Como é que vai ser se eu passar mal aqui? E quando eu voltei, eu falei, agora é hora de parar. E isso foi, de novo, uma escolha, uma definição, uma decisão. E, de novo, por que que eu pude tomar uma decisão dessa? Por que que eu pude optar? Porque eu tinha retorno de outro trabalho. O dinheiro que eu ganhei durante esses anos todos, é investir em posto, investir em loja, sabe? Tudo. E que, graças a Deus, rendeu bastante, assim, muito. Deu para investir em outras coisas, né? Então, eu acabei fazendo uma economia diversificada, digamos assim, em termos econômicos, né? Então, que eu me dei essa oportunidade. Então, de novo, eu volto para quem está começando, para quem pensa, né? Não importa, seguir na carreira ou algum dia mudar de rumo, pense sempre que você precisa ter uma retaguarda. Isso é tudo. Bom, vamos lá. Alba, humildade com sabedoria. Ah, que delícia. Ana, pessoa que pensa fora da caixa. Renata, não sei se você percebeu, mas a gente já está falando há 50 minutos. Não. Eu, se deixar, você sabe o que eu falo, né, Marcelo? Eu sei que você Eu não fala. sei se isso é bom ou se isso é um defeito, mas enfim. O Antônio lá atrás falou que isso era uma conversa perfeita para vinho. E eu mesmo. concordo com ele perfeitamente, né? A Ana Maria Barquete, profissional de mão cheia, várias pessoas aqui Ana é elogiando o seu outra trabalho. confeiteira fabulosa, faz flores maravilhosas, faz uns doces fantásticos. Cake Angelucci. Oi, Renatinha. Oi! Roger Trindade, excelente profissional e um ser humano incrível, concordo. Roger é um escultor fabuloso. Fernande Luiza Fernandes, excelente profissional. Gente, não dá para ficar lendo, não dá para ficar lendo tudo. Luísa é uma querida, faz também doces fabulosos nesse Rio de Janeiro. O Roger falando, obrigado pela oportunidade de dividir sementes de vida. Aí, um bom nome. Sementes de vida. Olha, tá vendo? A Ana está sugerindo, agora que a gente já está quase indo para o fim, né? Que você fale um pouco do blog, das crônicas que você escreve, né? Então, vai publicar um livro. Não, como eu falo demais, como vocês podem perceber, eu falo que eu preciso, eu sempre adorei escrever. Aliás, o que o direito dá muito pra gente, né? Ô, delícia, como a gente lê, como a gente escreve. Só que é uma escrita muito técnica, né? E eu sempre adorei
escrever sobre bobagem, sobre as coisas do dia a dia, né? Sobre o estar presa no trânsito, ou qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu gosto de escrever. Convite para uma live. Principalmente. E durante a pandemia, eu sigo um jornalista, na verdade, um escritor jornalista, ele é arquiteto, escritor jornalista, chama Eduardo Afonso. Ele tem uma coluna no Globo, muita gente deve ler. É de uma escrita muito gostosa, muito leve, sabe? Um jeito de escrever que eu gosto. Ele lançou turmas de crônicas. E aí passou uma turma, na terceira turma eu falei, não, eu vou entrar nesse negócio porque eu quero retomar. Eu quero aprender a escrever, porque eu escrevo de qualquer jeito, mas eu quero aprender a escrever de verdade. E aí entrei nessa turma, ele, com mais outras 2 pessoas, organizaram o que chama FLIC, Feira Literária. E eles têm uma página que é muito legal, porque tem muita gente que, como eu, gosta de escrever e que não tem para onde escrever. Claro. Né? A gente escreve, eu tenho lá o Face porque eu gosto de escrever, né? Apesar de que o Face me trouxe ótimas gostosuras de amigos que eu não via já há muito tempo, me mantém em contato com gente de fora, é muito bom. Então eu entrei e estou fazendo parte dessas turmas de crônica, aulas de crônica com o Eduardo, e toda semana a gente tem uma crônica para escrever, um dever de casa. Né? E o último que teve, que foi a pergunta, por que você escreve? A escrita pela escrita. E foi o texto que eles publicaram, o meu texto que eles publicaram. Eles sempre selecionam textos, claro, não é só o meu, tem vários, para publicar. E aquilo que eu escrevi ali sou eu. E quando a gente lê, a gente vê você mesmo, né? É o meu jeito de escrever. E é engraçado porque todo mundo, mesmo gente que não me conhece, fala isso. Parece que a gente está ouvindo você falar. Então é ótimo, porque é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Bom, Ana Mello, Cris Mota, Simone, Ana Maria, todo mundo elogiando a sua forma de escrever, né? A forma como que você é uma escritora nata, uma escritora maravilhosa, etc. Renata, você tem agora uns minutos finais para falar o que você quiser. Se você tiver que vender um curso, tiver que vender um livro, o que você quiser, você fala nesses minutos finais, né? E lembra de, no final também, mandar um beijo para o Paulo. Mas eu já mandei quando ele entrou. Outro beijo, Paulo. Outro. É isso. Vai. E aí fala o que você quiser, vai. Gente, Marcelo, só te agradecer de estar aqui, da gente estar nesse bate-papo delicioso, com a luz nova, né? A luz está funcionando nova. Você comprou? Claro, claro. Imagina onde ia ficar minhas olheiras. E te agradecer pela oportunidade. E é muito divertido, é legal falar sobre isso, é legal que as pessoas saibam que tudo tem um jeito, mas que você precisa fincar pé e se dedicar, senão não vai. Né? Isso eu acho que é o mais, assim, que é o crucial da vida, em qualquer carreira. Né? Eu escolhi os doces. Mas eu podia ter continuado no direito. Aliás, de vez em quando eu falo, né, que eu vou voltar para o direito. Sempre manter as opções abertas, viu, gente? E fazer amigos. Não tem nada melhor no mundo do que ter amigos. E ter amigo como Renata. Cristiana Serpa, vem livro por aí? Não, vem não, gente. Fazer livro é tão difícil. Ana Mello, só não vende o Paulo. Se vender, eu compro. Ela falando, eu quero essa luz. A Ana quer participar de live, tá vendo? Ela quer a luz. Aliás, a próxima é a Cris Mota, né? Né, Cris? A Cris está me enrolando. Semana que vem é a Cris. Para lançar o livro dela semana aqui. Semana que vem vai ser a Cris. E obrigada
Obrigada a todo mundo que apareceu aí. Beijos em todos. E quem sabe a gente faz mais para falar de outras coisas e para falar de doces. Uma vez você disse que queria falar de doces, a gente fala de doces. A gente faz doces. Olha, desafa. Tem que fazer live só com causos de viagem. É verdade. Você tinha que fazer live com causos de viagem e escrever uma crônica com causos de viagem. Uma crônica, não um livro, né? São tantos causos que você podia escrever um livro. Olha, você sabe que é uma boa ideia a gente falar de como está sendo as viagens em época de pandemia? Passei por ótimas e doidas experiências essas vezes agora, que deve ter muita gente aí que está precisando ouvir. Vamos falar, depois da Cris Mota, semana que vem, que está dizendo que depois do Vitor e você não tem nada para falar, duvido. Tem. A Cris tem assim para falar, ó. Olha só, ninguém que é casado com Cláudio não tem história para contar, né? Não é? Renata, eu queria muito agradecer a você. Obrigada, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou. Esse vídeo vai estar no meu IGTV, depois eu te mando o endereço para você encaminhar para quem você quiser. Isso, e a eu partir consigo de botar amanhã, o link. E a partir de amanhã eu vou botar no canal do YouTube, tá? Que eu abri um canal que eu estou botando. Canal do YouTube, Marcelo Santoro, não é isso? Almeida. Marcelo Santoro Almeida. Por acaso não é meu parente, mas poderia ser. Porque na minha família só tem gente linda e inteligente, tá? Por isso que eu não sou, né? Então. Para! E eu gostaria de terminar assim, só falando uma frase de Sêneca, que foi um senador romano, que tem tudo com isso que você disse, que ele dizia que quando a gente navega sem destino, nenhum vento nos interessa, né? Então, é importante que as pessoas te ouçam e que sigam esse teu exemplo de ter um destino. Você pode mudar o rumo. Pode. Né? E aí você vai mudar conforme o vento. Né? Mas se você não sabe para onde você está indo, meu querido e minha querida, não adianta ir para lugar nenhum, porque todo lugar é ruim. Não adianta, porque a ventania só vai te derrubar. É verdade. Então, muito obrigado. Um beijo enorme. Obrigada a você. Cuida bem do Paulo. Eu cuido dele para você, pode deixar. Cuida bem do Paulo, né? E muito obrigado, Renato. Só tenho a te agradecer. Obrigada, Marcelo. Beijo em todo mundo, gente. Beijo em todos. Tchau. Tchau.